mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra, crendo que Deus tem uma palavra para o nosso coração direcionada, uma palavra simples, uma palavra que vai trazer vida para cada uma de vocês que está me ouvindo, assim como trouxe para mim e para minha casa. Essa semana nós vamos refletir um pouquinho lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, que fala assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Parece um pouco óbvio o que o Tiago falou, né? Assim como o corpo sem o espírito ele está morto. É lógico, todos nós sabemos. A pessoa morreu, não tem espírito, está morta. Por que a pessoa está morta? A pessoa está morta porque ela não se move, a pessoa não sente. Você pode colocar cutucar assim com uma faca, a pessoa não vai sentir dor. Você pode falar da pessoa, ela não vai ouvir. Você pode fazer o que você quiser. O morto, ele está morto. Ele não sente, ele não age, ele não reage, ele morreu. É muito óbvio isso. Mas ele continua falando algo que me chamou muita atenção. Assim também a fé sem obras ela é morta. Da mesma forma que o morto ele não se move, o morto ele não serve mais para fazer alguma coisa, porque ele está inerte, só está o corpo ali que vai apodrecer, mas ele por si só não faz mais nada, não produz mais nada. Imagine se a gente não tivesse essa consciência de que o morto está morto e precisa ser enterrado, porque muitas vezes nós temos a nossa fé, uma vez a nossa fé foi ativada, uma vez nós fomos cheias do Espírito Santo, nós tínhamos fé e a nossa fé acompanhava as obras, e em algum determinado momento da nossa caminhada a gente parou, a gente se decepcionou, a gente deixou de produzir as coisas para Deus e ficou somente com a fé. Uma fé morta. É possível a fé morta? Porque aqui fala assim, ó, que a fé sem as obras, ela é morta. Agora vamos fazer o seguinte, para que a gente possa entender um pouco melhor. Algum ente querido nosso morreu. O que a gente deve fazer? A gente deve enterrar. Por que a gente enterra? A gente deve enterrar? Porque ele não vai fazer mais nada, ele morreu. O espírito se foi, o corpo está ali. O corpo não vai produzir mais nada. Se a gente não enterrar, vai cheirar mal. Agora imagine um ente nosso morrer e um esposo, né? A gente se tornar uma viúva, um viúvo, e alguém perguntar assim, ó, você tem esposo? Ah, sim, eu tenho. Eu tenho esposo. Eu vou te apresentar o meu esposo. E aí a gente apresentar o corpo morto. Tem sentido? O que as pessoas pensariam de nós, né? A gente apresentar alguém que está morto como se estivesse vivo. Olha a seriedade do que nós estamos aprendendo hoje. Mas muitas vezes é assim que nós nos comportamos com a nossa fé. Nós falamos que temos fé, que nós cremos em Deus, colocamos adesivo no nosso carro, colocamos colar, né, com cruz, brincos, colocamos pulseiras, tatuamos em nós Jesus, expomos, colocamos em exposição a nossa fé. Falamos que somos cristãos, que somos parecidos com Cristo, né? Vamos na igreja no final de semana, usamos roupas que nos trazem a aparência de um crente, mas de obras não temos. Somos fake, digamos assim. Somos um corpo como um corpo morto, um corpo sem um espírito, porque a fé sem obras, ela é morta. Sabe, a gente precisa ter a consciência disso de uma forma clara, a gente precisa acordar para a realidade, a gente precisa testar, colocar na mesa. Será que a minha fé ela está viva ou ela está morta? Será que a minha fé ela acompanha obras ou não? A minha fé só está na minha boca, a minha fé só está na minha mente, mas a minha fé não está naquilo que eu faço. Quantas pessoas cobram dos outros,
as coisas para fazer, chamam a atenção. Quantas pessoas, né, se acham melhor uma que as outras, se julgam uma pessoa de grande fé, mas e cadê as obras? Tiago, ele vai um pouquinho além. Ele fala assim, ó, se você sabe que o teu irmão está passando por necessidade, se você sabe que o teu irmão não tem roupa para se vestir, está nu, e você fala assim, olha, você vai se esquentar, você vai se comer, você vai se fartar, mas você não fazer nada, que tipo de fé é essa? Sabe? É a mesma coisa nós orarmos por quem está passando necessidade, por quem está passando fome, por quem não tem o que se vestir. E nós muitas vezes com as nossas mãos tão cheias, nós não damos. Que fé é essa? Fé sem obras é morta. Sabe? Nós não chega um tempo na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, que nós temos que ter essa consciência de que o importante não é a aparência. Não é importante aquilo que aparenta, mas é importante aquilo que somos. Não é importante o que os outros pensam a nosso respeito. Importante é o que Deus sabe a nosso respeito. Mas quantas vezes nós valorizamos muito mais aquilo que as outras pessoas pensam a nosso respeito? A gente cria uma vida segundo o padrão que os outros querem, a gente faz aquilo que os outros querem, a gente quer agradar a todos. Mas a Deus a gente não se importa. A gente se importa muito mais com o mundo natural, porque todas vocês conseguirem entender de uma forma clara que o corpo que está morto precisa ser enterrado porque ele morreu. Mas será que todas nós conseguimos entender que a fé sem obras também está morta? Que a fé sem obras não adianta de nada a gente falar que a gente crê em Jesus se a gente não agir como filho de Deus? Sabe, quando a gente começa a meditar ali em Tiago, ele nos faz menção de duas pessoas. A primeira, ele faz a menção no final ali do capítulo, Abraão. Abraão foi imputado como pai, nosso pai, o pai da fé. Um homem que creu em Deus. Um homem que não só creu em Deus, mas foi justificado pelas suas obras. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, a tua descendência vai ser tão grande, vai ser como as estrelas no céu, onde você não pode contar, vai ser tão grande, tão numerosa como a areia do mar. Você pense, recebeu uma promessa dessa. E ele tinha uma esposa que era estéril. E a gente sabe que no meio do caminho, né, surgiu Agar, veio Ismael, não era o propósito de Deus, mas estava ali, mas ainda a promessa que Deus tinha para ele não tinha se cumprido. Um homem que de primeira mão não tinha um filho, recebe uma promessa dessa grandiosidade. Primeiro, Abraão também foi convidado para sair da terra dele, da parentela dele, e ir para um lugar onde que eu vou te enviar. Vai. Se fosse no nosso tempo, Deus mandasse a gente para uma outra cidade, para um outro país, a gente ia pegar o GPS, né, e já ia pedir, Senhor, e aí? Qual o endereço? Qual é a cidade? Vou dar uma pesquisada lá, vou ver, né, o que tem lá, como é que é o bairro onde eu vou viver, como é que é a cidade onde eu vou viver, se é perigosa, se não é. Seria essa a nossa atitude, não seria essa, seria a minha atitude. Mas Abraão não. Naquela época nem tinha essa tecnologia de hoje, mas Abraão simplesmente deixou tudo para trás e ele seguiu o propósito dele, ele seguiu aquilo que Deus falou. Ele tinha fé em Deus, mas ele fez a obra, ele se levantou e ele foi. Agora, um momento crucial que eu vejo na vida de Abraão, e isso nos deixa um legado, ele nos deixou um legado de fé. Um homem que era como eu, como você, de carne, de osso, não era um anjo na terra, não era normal. Ele tinha medo, ele tinha falhas. Lembra quando ele mentiu que a esposa dele, a Sara, não era esposa, era irmã? Isso mostra que ele era humano, igual eu e você, limitado. Ele era um homem limitado. Mas ele tinha fé e ele tinha obras, e isso foi imputado. E isso ele foi honrado. E hoje eu estou falando de Abraão, você está meditando sobre Abraão, e ele jamais imaginou que os passos que ele dava de obediência iam chegar de gerações e gerações, e que nós teríamos ele como exemplo, um homem de fé. O que a gente aprende com isso também,
que aquilo que nós fazemos hoje não vai ser para nós hoje, só para nós hoje, será para a nossa geração. A nossa geração vai ser abençoada se nós colocarmos a nossa fé em ação junto com as obras. Um momento crucial, voltando, né? Que eu falei para vocês que eu penso na vida de Abraão. Foi quando Deus pediu: Abraão, eu quero o teu único filho. E Deus nem piedade tem, né? Já fala: o teu único filho, aquele que tu amas, o teu único filho. Sabe, a palavra de Deus diz que Abraão cria tanto em Deus, ele cria tanto, ele confiava tanto em Deus, que ele acreditava que ainda que Isaac morresse, Deus podia ressuscitar Isaac das cinzas. Vocês imaginem o tamanho da fé desse homem, o legado que esse homem deixou, do homem de Deus, do homem de fé, do homem que não se abalou quando ele recebeu essa ordem de Deus: vai e sacrifica o teu filho, Isaac, aquele que tu amas, o teu único filho. Em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele pensou: não, Deus não quer isso. Poxa, Deus falou que eu ia ser pai de multidões e agora ele quer levar o meu Isaac? Não, não deve ser Deus. Só pode ser o diabo. Não deve ser Deus. Sabe, mas Abraão não. Abraão conhecia a voz do pastor dele. Abraão conhecia a voz de Deus e era uma voz tão clara que ele se levantou de madrugada, preparou tudo, preparou os servos e levantou Isaac e foram fazer o sacrifício. E Abraão estava tão disposto que Abraão deitou Isaac sobre a lenha e levantou o cutelo. E quando ele ia matar Isaac, ele ouviu uma voz falando: não faças mal ao menino. E Deus proveu o cordeiro para aquele sacrifício. Sabe, Deus sempre proveu o cordeiro. Deus nos dá direções. Não basta você crer que Deus tem propósito na tua vida. Não basta você crer que você foi escolhida nesse tempo para fazer a diferença. Não basta você crer que Deus vai salvar a tua família, que Deus vai salvar o teu esposo, que Deus vai salvar os teus filhos. Você precisa se levantar e você precisa fazer algo a respeito. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor, caminhando de fé em fé, em obras, Deus vai nos aperfeiçoando e nós vamos crescendo em Deus e nós vamos conhecendo cada vez mais o Senhor. Vocês lembram de Raabe? Tiago também fala sobre Raabe. Ela foi também justificada pela obra dela. Ela ajudou os espias, ela fez diferença, ela tinha fé em Deus, mas então ela pensou: eu vou fazer algo por esse Deus. Eu não vou só ficar nas minhas palavras, eu não vou só ficar com esse Deus nos meus pensamentos, nas minhas formas de ser, não, eu vou fazer algo a respeito. Fé e obras. Eu vou fazer algo, eu preciso fazer algo. Sabe, você aí que está do outro lado, e você tem fé, e você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, e você crê em Deus, e você não tem dúvida de que Deus é Deus, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e está à destra ao Pai, e um dia vai voltar, mas você não faz nada a respeito, está errado, você está com uma fé morta, você precisa fazer algo a respeito. Talvez você se ache tão pequeno, você se ache tão inferior, não importa. Sabe, para Deus, pequenos começos podem se tornar grandes e grandes coisas podem se tornar pequenas, não há diferença. Sendo para Deus não tem diferença. Sendo a vontade dele, fazendo para ele de coração, isso é o que importa. Nós é que qualificamos o que é grande e o que é pequeno. Tem uma parte que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo, ele fala assim: ó, não despreze o dom que é em ti. Timóteo, não despreze o dom que é em ti. Quantas vezes nós desprezamos aquilo que Deus colocou em nós, aquilo que Deus colocou no nosso coração? Nós temos a fé, nós temos uma ordem, mas nós não seguimos a nossa fé, não se posicionamos e não fazemos, e nós desprezamos aquilo que Deus tem para nós. Fé morta, fé sem obras. Quem sabe eu conversando com você, e você está lembrando de tantos momentos que você teve com o Senhor, que você se levantava, que você orava, que você buscava algo em Deus, que você fazia algo a respeito, e o tempo foi passando, você desanimou e você não faz mais. A tua fé morreu. A tua fé está morta. Deus
Deus quer ressuscitar a tua fé novamente. Há um poder transformador, o poder da palavra. O Espírito Santo, ele vai e ele atua nos lugares de nossa vida, nos lugares da nossa alma que nós mesmos nem sabíamos, e nós somos tocadas por esse Deus, e nós somos moldadas por esse Deus à medida que nós nos entregamos para Ele, à medida que nós ouvimos a sua voz, obedecemos e caminhamos no propósito que Ele tem para nós. A fé, queridos, sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Eu não sei como é que está a tua fé. Eu sei como é que está a minha fé e eu sei que algumas coisas eu preciso ressuscitar. Quem sabe você aí do outro lado também. Sabe, a gente se preocupa muito com o resultado. Mas eu tenho aprendido algo com Deus. O resultado, quem vai dar é o Senhor. O nosso papel é ter fé e fazer a obra. O resultado, quem vai cuidar é o Senhor. Não sou eu, não é você. Não fique preocupado com o que vai ser feito, com aquilo que você vai fazer. Entregue para o Senhor. Sabe, confia no Senhor de todo o coração. Não se estribes nos teus próprios entendimentos. Creia que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai finalizar, ele vai fazer. Só não permita que a tua fé, ela fique morta. Não permite que a tua fé, ela seja uma fé falsa, seja uma fé que seja só de palavras, que seja uma fé que seja só de vista e que não tenha obras. E as obras que você fizer, que não seja para as pessoas ver, que não seja para as pessoas olhar para você e pensar o quanto você é bom ou o quanto você não é bom, mas que as obras que você fizer e aquilo que você fizer chegue até o céu como cheiro suave. Que aquilo que você fizer, você ofereça ao Senhor e você descanse. E você descanse em Deus, você entenda que você entregou para Deus e Deus não é mais teu. Sabe, isso é fé e obras. A fé e as obras, elas precisam caminhar juntas. Porque senão, não há resultado. É uma fé morta. Gostaria que você refletisse nessa semana. E que você pensasse o que precisa ser ativado na tua vida. Qual é a obra que você parou de fazer? Ou o que você precisa fazer? O que você precisa iniciar? Qual foi a direção que Deus te deu para você ir? Para você parar, para você vir, e você não faz porque você tem medo dos resultados. Se Abraão tivesse medo dos resultados e não confiasse no Deus que lhe servia, ele não estaria aqui na Bíblia e nós não estaríamos tendo ele como um pai da fé. Um homem que criou no Senhor, um homem que foi amigo de Deus. Um homem que é amigo de Deus. Você quer ser amiga de Deus? Você quer caminhar com o Senhor? Você quer ter cada dia mais ter um relacionamento com Ele? Você precisa usar a tua fé e colocar em ação através de obras. Você precisa se doar mais para o Senhor. Quantas vezes nós temos dificuldades de dar? Às vezes é aquilo que nos sobra. A gente dá o que sobra. Isso não é fé. A gente dá o que a gente não usa mais. Isso não é fé. A fé acompanhada de obras, queridas, é aquilo que pode até nos faltar. A gente precisa dar. Se a gente vê uma necessidade, a gente precisa suprir. Porque a fé e as obras, elas precisam caminhar juntas. Nós somos testadas diariamente. Diariamente nós temos a oportunidade de sermos transformadas por Deus, de sermos tocadas pela palavra. Nós temos a oportunidade de sermos moldadas através do Espírito Santo, Espírito de vida, de Deus que sopra em cada um de nós. Mas nós precisamos dar oportunidade para Ele. Nós precisamos fazer com que Ele abra os nossos olhos, deixar com que Ele abra os nossos olhos e orar: Senhor, se há alguma fé dentro de mim que está morta, abre os meus olhos para que eu veja, para que eu haja, para que eu entenda qual é a tua direção, o que tu tens para mim, quais são os teus propósitos. E se você aí do outro lado está desanimada com o que você tem feito e você pensa que eu faço não tem valor, não tem valor. Você acha que a obra que você está fazendo não faz sentido. Calma. O Deus que começou a boa obra, Ele vai finalizar a obra.
Nada passa despercebido pelo nosso Senhor. Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão soberano, mesmo Ele sendo esse Deus soberano, grande e extraordinário. Ele se preocupa comigo, se preocupa com você nos grandes detalhes, nos pequenos detalhes das nossas vidas. Ele é um Deus de confiança, Ele merece toda confiança, porque Ele é de confiança, porque Ele é digno de honra. O nosso Deus é digno. O nosso Deus é digno de honra, é digno de adoração, é digno de que você cumpra aquilo que Ele chamou para você fazer. Que você lembre, se você tem fé e você não tem feito nada, você lembre que você tem uma fé morta. E Deus está te convidando você para que você ative essa fé, para que você ressuscite essa fé, para que você comece a fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. E se você está cansada de fazer, continue fazendo, não cesse de fazer o bem. Que no tempo certo haverá colheita. No tempo certo Deus vai honrar você por aquilo que você tem feito. No tempo certo você colherá os frutos. Calma. Se você vai plantar uma semente, não é hoje você planta, amanhã ela vai estar lá uma flor linda. Não é verdade. Há um processo. Mas a gente muitas vezes demora para plantar e a gente quer colher já no outro dia. Não é assim. Não é assim. Sabe, a gente quer que a obra que a gente faça tem assim uma expectativa da minha maneira de ser, da tua maneira de ser, e a gente quer que seja rápido e que Deus faça rápido e que Deus faça alguma coisa do meu jeito, da minha forma, do que eu penso. Não, querida. Sabe, uma vez que você fez a obra, você tranquiliza o teu coração. Calma. Descansa em Deus. Deus vai fazer o que Ele quiser com aquilo que você tem feito. O teu papel é fazer com que a tua fé produza obras. E essas obras vão aperfeiçoando e você vai crescendo em níveis maiores com Deus. Deus prova o nosso coração para ver como nós estamos, para ver se estamos dispostos a seguir Ele mesmo. Ele não queria Isaac morto. Esse não era o propósito. Mas ele queria saber se Abraão estava disposto a dar tudo que ele tinha. Se Abraão estava disposto a abrir o bem que era uma das coisas mais preciosas para ele. Deus queria ver se Abraão estava disposto a fazer a obra. E Abraão estava. E muitas vezes Deus pede o nosso Isaac. Deus pede aquilo que é precioso para nós. Deus tira nós do conforto e traz nós para um lugar totalmente desconfortável que nós não gostaríamos de estar, para provar a nossa fé, para ver se realmente a nossa fé tem obras, se as nossas obras são passadas pelo fogo e se elas são verdadeiras. Sabe? Deus ajude a cada uma de nós a crescer mais e mais no Senhor. Deus ajude que eu e você possamos ter fé, mas ter obras, produzir obras para o Senhor, obras em que ninguém precisa ver, obras que o Senhor veja e que o Senhor te recompense, que o Senhor tenha alegria naquilo que você está fazendo, que o Senhor olhe para você e fique satisfeito com aquilo que você tem feito. E que o que você tem feito seja para o Senhor, que não seja para homem, seja para o Senhor. Que você vista o necessitado, que você atenda com socorro, com o alimento aquele que precisa, que você faça tudo aquilo que estiver nas tuas mãos, que você faça. Que você não seja uma pessoa que só fale, mas uma pessoa que faça, uma pessoa que tenha uma fé firmada em Deus, uma pessoa que tenha uma fé que não é morta, uma fé que não é fingida, uma fé que é verdadeira, uma fé que há obras, e essas obras são para o Senhor. Não é para o teu nome ser conhecido, não é para você ser conhecido como uma pessoa legal, uma pessoa maneira, não. Aquilo que você está fazendo, Deus conhece, e que Ele receba, e que tudo isso seja para a glória do nome dEle, e que isso que você tem feito alcance as futuras gerações, que os teus filhos venham ser abençoados através desses passos que você está dando, através daquilo que Deus tem feito na tua vida e que você tem agido conforme que Ele tem pedido.
que a tua geração colha esses frutos. Assim como Abraão, né, foi o pai da fé. Isso foi imputado para ele em justiça, porque ele foi um homem que ouviu a Deus e obedeceu, um homem que seguiu aquilo que Deus pediu, um homem que não duvidou, um homem que teve fé. A palavra de Deus diz assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas a gente começa a ver hoje que também só a fé, sem obras, ela é morta. Precisa caminhar as duas coisas juntas. Você precisa amar a Deus e você precisa ter fé tão grande a ponto de agradar a Ele. Mas através disso que você crê, você age, você creia que a tua vida está no controle de Deus. Deus te dá direção, simplesmente você faz sem expectativas de resultado, você simplesmente faz, você simplesmente se entrega para Deus. Ele fará. Não é você que vai fazer, não é eu que vai fazer, é Ele fará. Ele vai cuidar, Ele vai trazer os teus filhos desviados de volta para casa, Ele vai salvar o teu esposo, Ele vai salvar a tua família, é Ele que vai dar provisão, é Ele que vai fazer, mas você, o que você pode fazer a respeito disso? Faça, pague o preço, ore, jejum, busque a Deus, seja exemplo, seja uma carta viva do Evangelho, principalmente dentro da tua casa. Seja fiel. Isso, quando nós fazemos, a cada dia mais Deus vai acrescentando responsabilidades. Deus vai fazendo com que a gente cresça cada dia mais nele, o nosso entendimento vai abrindo, a graça de Deus vai se estendendo e nós chegamos mais e mais perto de Deus à medida que nós vamos obedecendo Ele. Que Ele olhe para mim, que Ele olhe para você e Ele veja em mim, você é um filho que Ele pode confiar, que Ele pode entregar talentos nas nossas mãos e que Ele pode descansar e saber que quando Ele voltar, nós não enterramos os nossos talentos, nós confiamos nele, nós possamos fazer a obra e que a gente ouça do nosso Deus. Entre, meu filho amado, entre, vem aqui, recebe o galardão. Eu confiei em você, eu confiei um pouco e sobre o muito eu te colocarei. Deus abençoe a cada uma de vocês, queridas. Um grande abraço.